Pessoal, vamos agora dar continuidade. Vimos o JCalendar. Vamos agora ver o JFreeChart. Uma pequena observação com relação ao JCalendar. Realmente eu não... eu sabia que era alguma coisa nessa linha, mas não lembrava o que era. É o seguinte, no JCalendar. Deixa eu ver aqui. A 24, onde eu estava fazendo. Era teste de janela. O JCalendar, você consegue recuperar componentes dele. Então, por exemplo, se eu colocar aqui CK lendário, ponto, você tem o get, se eu não me engano, get calendar button. Tá? Esse get calendar button ele te retorna esse JButtonzinho aqui, ó, que você clica. Então, se você quiser fazer ações no clique dele, você faz por aí, certo? Pegando um JButton, botão C do calendário. E aí, importar aquela velha tática que a gente aprendeu de adicionar a Action Listener na mão vai ser útil aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar botão C ponto add Action Listener, tá? New Action Listener. Orientação para o Action Listener. Implementar um método abstrato, tá? Que por preguiça não estou criando a classe, tá? Estou fazendo que nem quando a gente cria um objeto da interface runnable, tá? Colocando aqui só para ser mais rápido. Vou dar um salt aqui, clicou. Tá? Esse aqui tá vindo de outro lugar, tá, gente? Aqui tá não. Tá? Então clicou. Só que é só o primeiro, o Action Performance vai só pro primeiro clique, tá? Mas enfim, eu consigo retornar o botão, consigo fazer coisas ou métodos em cima desse botão, tá? E a mesma coisa eu consigo fazer com o C calendário.get não, caramba, como é que chama? Date Editor, tá? Aquele painelzão dos dados onde você de fato seleciona uma data, tá? E uma vez que você tem esse botão, aí você pode colocar alguns listeners nele aqui, tá? De cara ele já apareceu aqui esse Add Property Change Listener, tá? Quando você seleciona uma data, tá? Você vai trocar, ele vai disparar esse Property Change Listener aqui. Aí você vai colocar um New Property Change Listener, igual eu fiz, e vai implementar aquilo que você queira, obviamente, tá? Então tem segredo nenhum. Aí você vem dele, coloca um New Property Change. Errei aqui. Oxi. Property Change Listener. Caramba, bicho. Nem vi de onde você veio, mas enfim. Tá? E aqui você coloca aquilo que você quer responder ou fazer caso você altere uma determinada propriedade. O que acontece é o seguinte, se eu colocar aqui um salt, mas que caramba, esse negócio que está direito, será? System out println, tá aqui. E ficou meio estranho esses negocinho rosinha aqui, mas vamos lá. De cara do 3 tá aqui, tá aqui. Você setou a propriedade dele para data padrão do calendário. Ó, clicou, eu vou clicar de novo, deu mais 3, tá aqui. Esse aqui é uma implementaçãozinha que eu tenho ali para baixo, tá?
Então, cada vez que você clicar numa data aqui, tá? Ele está gerando alguns tags da vida e etc. Tá? Por quê? Porque esse proper change listener, a hora que vocês viram, é ccalendário.get dateEditor.add. Tem um outro método aqui que recebe uma string e recebe o proper change listener. Por quê? Cada componente da data, dia, mês, ano, tá? Ele gera uma. A hora que eu troco uma data nova, né, eu posso trocar o dia, o mês e o ano, né? Então, como se eu estivesse trocando três coisas, setando três valores novos para essa propriedade. Apesar de ser igual, mas é como se eu estivesse dando um setzinho ali para cada uma das propriedades. E ele gera essas três property change. Se eu quiser só para o dia, por exemplo, aí você pode vir aqui no string, aí você especifica day, tá? Se você quer só por mês, você especifica o month. Se você quer só para o ano, você especifica o year, tá? Se alguém quiser mais alguma coisa, eu acho... para achar isso, você coloca jcalendar, add listener, Stack Overflow, pai dos burros dos programadores. Tá? Aqui já vai ter alguns exemplinhos aqui. Por exemplo, aqui já está usando até o day, propriedade do day, se quer do calendário inteiro, como sendo uma propriedade única, tá? Você tem que colocar o calendar. Enfim, tem vários exemplinhos interessantes, e qualquer coisa também é só consultar a propriedade aí, tá? Esses property name do jCalendar, tudo bem? Então, é isso para fechar a parte passada, dando continuidade. Deixa eu fechar esse negócio aqui que eu tô com contato. Vamos agora a parte do JFreeChart, uma outra biblioteca. Tá? Então, portanto, logo de cara, aqui nas minhas bibliotecas, eu vou adicionar o jar e adicionar o JFreeChart. Tudo bem? O que é esse JFreeChart? Tá? Uma biblioteca meio famosinha do Java, se vocês procurarem aqui, JFreeChart. Tá? É essa a biblioteca, até tem uns samples. Tá? Tem uns exemplinhos aqui dos possíveis gráficos que vocês podem gerar. Tem código para vocês gerarem um gráfico. Normalmente. Opa! Developer Guide. Tinha um lugar aqui, Documentation, Download, Samples, era Samples. Esse daqui, desculpa. Tá lerdinho demais. Enquanto isso, enfim, tem Developer Guide, API Docs, documentação, tudo bonitinho. Aqui para vocês. E a ideia então é que a gente use isso daqui ou para gerar gráficos, tá? Então ele tem a habilidade de você gerar um gráfico, você não vê o gráfico e você salvar uma imagem desse gráfico, é o primeiro teste que a gente vai fazer. E você tem o JFreeChart, que ele na verdade é um painel, tá? É um component do Java. A gente consegue colocar ele na nossa telinha, por exemplo, porque ele é um componente, tá? Então também podemos fazer isso daí. Bom, então eu vou colocar uma outra tela aqui. Pode ser até a janela mesmo. Não, melhor, pode ser a aula 24, que eu vou primeiro fazer sem interface gráfica. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então vamos lá. O JFreeChart, né, ele pode gerar gráficos JPG, PNG, SVG, etc. É só você trocando a extensão, tá? Ou a gente pode colocar ele dentro do painel, como eu falei para vocês, tá? Então a classe principal que a gente vai utilizar é o JFreeChart,
tá? Esse JFree Chart é como se tivesse no topo da hierarquia, porque qualquer tipo de gráfico daqueles que eu havia mostrado para vocês, tá aqui no gráfico, qualquer um desses caras aqui é um JFree Chart. Vai ter o chart de bar plot, vai ter o gráfico de XY, vai ter o gráfico de pizza, todos eles herdam aí, então, do JFree Chart, portanto, podem ser atribuídos ao JFree Chart, tá? Além disso, tá? Uma outra classe que a gente vai utilizar justamente para criar esses gráficos e atribuir, desculpa, e atribuir ao JFree Chart, tá? É o Chart Factory, tá? Então, essa classe Chart Factory, na verdade, ela é uma geradora, esse factory do nome, tá? É um padrão de projeto, tá? Do tipo factory. O padrão de projeto do tipo factory é quando você tem uma classe que gera objetos, tá? Ou de uma determinada classe ou de várias classes, aí, como é o caso do JFree Chart. Mas o factory, então, é uma classe fabricadora de objetos, tá? Então, a gente não instancia objeto com new, etc. A gente instancia objetos chamando métodos do factory, mas dentro deles, obviamente, que vão ter os news da vida aí, tá? Bom, além disso, tá? Além do tipo de gráfico que a gente vai definir no JFree Chart, a gente precisa de um dataset, tá? Isso pode variar um pouquinho, tá? De tipo de gráfico para tipo de gráfico. Às vezes tem tipo de gráfico que exigem 3 dimensões, tem tipo de gráfico que exige só valores numéricos, tem tipo de gráfico que existe um label, um rótulo e um valor numérico, tá? A gente vai começar com esse default category dataset para fazer um tipo específico de gráfico. Depois eu mostro exemplos de outros tipos de gráficos para vocês, tá? E por fim, tá? Nossa primeira, segunda, terceira, quarta classe, tá? O Chart Utilities, que aí ele tem método aí, por exemplo, salvar a imagem, tá? Então a gente vai invocar esse método aqui da biblioteca de JFree para eu salvar imagens. Aqui eu coloquei os exemplinhos também, os mesmos que estavam no site, tá? E aqui vamos começar com um pequeno exemplo aqui, tá? No qual eu quero fazer um gráfico de barras, tá? Eu tenho vendas dos vendedores, tá? Vendedor A e B em diferentes meses, certo? Quantidade que o vendedor A vendeu no mês de janeiro, quantidade que o vendedor B vendeu no mês de janeiro, tudo bonitinho, tá? Então, primeira coisa, a gente vai criar o conjunto de dados. Depois, ó, como eu falei, a gente tem um Chart Factory, no qual eu vou invocar qual que vai ser o tipo de gráfico que eu quero. Nesse caso é um bar chart ou gráfico de barras. Criei o gráfico. Depois, ó, eu vou chamar o char utilities, que vai ter um método lá, por exemplo, write_char as png, tá? Perceba que ele recebe um fluxo aqui para ele poder gravar o arquivo, então você é responsável pelo fluxo. Dimensões do gráfico aqui e fechou simplesinho assim, tá? Então vamos lá. Eu vou criar um default category dataset dados igual new default category dataset tá? Uma vez criado, vamos dizer, como se a gente tivesse criado um array list, uma estrutura de dados vazia, a gente vai adicionar os dados. No caso aqui é simplesmente um addValue, tá? ds.dados, chamei aqui de dados besta, addValue, tá? Perceba que o gráfico de barras ele é bem peculiar, né? Que ele tem a identificação dos itens das barras, ele tem, vamos dizer assim, períodos ou categorias para cada uma das barras, no caso as categorias são os meses, né? E tem o valor que vai ser plotado ali na barra. Então, colocar aqui só rapidinho, vendedor A em janeiro, vendedor B, vendedor C, 200, 300.
fevereiro, 150, 250, 350. Certo? Então eu tenho meu conjunto de dados. Agora eu estou apto a criar o meu gráfico. Tá? Lembrando que a gente vai usar o Chart Factory. Tá? Deixa eu me diminuir aqui. O negócio está grande. Tá? Então aqui ó, tem gráfico de barra. Se quiser gráfico de barra 3D, tem gráfico de barra 3D. Tá? Gráfico de Gantt, tem, nossa, line, gráfico de linha, pie chart, que é a pizza, pie chart é 3D, scatterplot, que é o XY, tá? Para plotar série temporal, wafer map, não faço nem ideia do que seja, tá? Enfim, tem gráfico pra caramba aqui. Vamos mudar um pouquinho, vamos utilizar o 3D, vai? Então vamos lá. Os parâmetros aqui então. O X é vendas, categoria do X e do Y. Né? Eu nem lembro qual que é o row, qual que é o... Deixa eu ver aqui. Dados.add valley. Row column. Então, row... Peraí, sempre confundo. Row column. Tá. Então, column deve estar no Y, né? Não, peraí. Column deve ser o X. Ih, rapaz. Me confundi agora. Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que é o contrário, mas enfim. Vai que eu tô doido. Cortei o de free chart. Então, tecnicamente, aqui eu já tenho um gráfico de barras. E agora a gente precisa, de alguma forma, fazer alguma coisa com esse gráfico de barras. Por enquanto eu não vou trabalhar com a interface gráfica. Vou deixar para o próximo exemplo, que eu mostro um outro tipo de gráfico e a gente já coloca na tela, tá? Em vez de salvar no arquivo. Bom, uma vez que eu tenho um gráfico, eu posso salvar no arquivo. Então a gente viu que a gente tem aquele chart utilities, tá? Bom, dentro desse chart utilities é só passar um write char as png, tá? Ah, eu sabia que eu estava errado aqui, ó. Só vender aqui. Na verdade é vendas mesmo. Vou criar um... Perceba que o string dele é um string binário, né? Um output string. Porque a imagem é um arquivo binário. Então, vou gravar aqui chart.png out.close. Vou colocar um try catch para essa galera aqui. File output string. Output string só é abstrato. Chart, beleza. Chart utilities. Tá? E eu vou colocar o write. Ou pode ser o save também, tá? Save chart as png. A diferença é que do save chart você vai passar um file. Bom, na verdade acho que esse é mais fácil, né? Não, mas aí tem que passar esse chart render info. Então acho que não tem a versão mais simples. Por que eu não uso essa? Não sei. Sei que tem as duas. New file. Na verdade eu uso essa, né? Mas eu não sei por que no slide eu coloquei a outra. Vai saber. Chart 0, 400, 400.
Vou colocar só um salt aqui embaixo pra gente ver que executou. Gráfico gerado com sucesso. Class not found exception. Ô, meu filho, mas dá uma diquinha pra nós aí. Ai, desculpa. Dentro desse JFreeChart precisa usar o JCommon também. Eu já deixei ele na pastinha pra vocês, tá? Por que que não vem tudo junto? Vai saber. Tá? Mas enfim, o JCommon tá lá. Esqueci desse detalhe. Gráfico gerado com sucesso. Eu tô no NetBeans. Documentos não. NetBeans Projects, aula 24. Tem aqui meu chart PNG 400 por 400. Na verdade não ficou muito bom esse negócio não que eu fiz. Espera aí. Deixa eu chatar, colocar 600. Foi. Nossa, caramba, eu aumentei o rate. Melhor. Vou colocar um 800 aqui, deixa bem. O que eu fiz aqui é muito provavelmente, né, que eu tô com fevereiro, eu acho, vendedor A, B, C. Nossa senhora, eu inverti tudo aqui, gente. Deixa eu jogar aqui o vendedor pra cá. Agora acho que tá certo. Você tá aqui, mas você não tá aí. Janeiro, fevereiro. Ai, caramba. Será que é isso? Maldito R. Oh, besta. Na verdade, eu tava errando no R do fevereiro. Na verdade, tava certo do começo. Enfim, deixa o gráfico assim, só pra gente ver. Vendedor A, janeiro, fevereiro, pra ficar o contrário, né? Janeiro e fevereiro, e vendedor A, B, C aqui. Agora que eu inverti o negócio, tá A, B, C, que eu tinha errado no fevereiro, aí tava dando aqueles negócios passados lá. Mas enfim, giramos o nosso gráfico de barro. Não ficou ruim não, porque a gente sabe que o vendedor C tá arrebentando aqui em todos os meses. Tudo bem, pessoal? Bom, errei no título. Agora que eu inverti, eu tinha que inverter o título aqui também, né? Enfim. Pera lá. Fevereiro. Como é que eu fui errar se eu dei Ctrl C, Ctrl V ou não dei Ctrl C, Ctrl V? Acho que não, né? Ora sim, era o que eu queria. Beleza? Na verdade tem que inverter a legenda. Nossa senhora, eu tinha feito certo, aí eu inverti, aí eu fiz certo, aí eu inverti de novo. É hoje, hein?
vendedor, vendas mês. Finalmente temos o nosso gráfico aqui e salvo em arquivos, tá? Aqui é o row, tá certo, tá? Então, o vendedor no eixo X, então vendedor no eixo X, tá? E o total de vendas no mês está saindo no colo, está saindo nesse eixo aqui, no eixo Y, portanto ele entrou na categoria do eixo Y aqui, tudo bem? E o nosso conjunto de dados. Bom, para ver um outro exemplo, tá, que a gente tem, eu vou utilizar a janela agora, minha janelinha gráfica, né? E vou utilizar um outro tipo de gráfico, só que agora vai ser o XY Series, para botar uma série temporal ou séries temporais, tá? Então, para isso, ó, como tem duas séries aqui, por exemplo, cotação do dólar versus o preço da gasolina, tá? Para ver se a gente tem alguma relação entre as duas coisas, tá? Eu tenho uma sériezinha aqui da gasolina, tem uma série do dólar, tá? Para juntar essas duas séries, tá? Que são umas séries do tipo XY, ou seja, para cada valor no eixo X, eu tenho um valor do eixo Y correspondente. Eu tenho uma coleção de XY Series aqui, séries do tipo XY, ou seja, uma coleção desses caras. Eu vou criar essas coleções com seus respectivos valores e adicioná-las aqui no meu dataset, tá? Então, criei o dataset, criei a Series 1 aqui, adicionei. Criei a Series 2 aqui, adicionei, tá? Depois é só criar o gráfico apropriado, no caso aqui o XY Line Chart, ou seja, gráfico de linha XY, tá? Mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que agora vai mudar aqui embaixo, tá? Eu vou criar um Chart Panel. Esse Chart Panel é como se fosse um painel mesmo, tá? Ele sendo um painel, tá? Eu posso pegar e dar um ADD nele dentro do meu painel, tudo bonitinho, tá? Aqui eu fiz o diferente, ó. Eu peguei o meu this, que é o meu JFrame, o set content pane, lembra que o get content pane, ele retorna o painel de fundo, tá? Do meu JFrame. O set content pane eu seto o painel de fundo. Então esse cara aqui virou o painel de fundo do meu JFrame, tá? Só para um outro uso aqui que a gente não tinha visto anteriormente. Então vamos lá. Na hora de eu carregar aqui, tá? Não, opa. Teste janela, eita, init components, senão não vai. Posso criar um método? Criar um método, né? Cria chart. Vai ficar tudo aqui. Então, public void, deixa eu aumentar a fonte. Criar chart. A gente vai criar um XY Series Collection. Séries. Vou criar uma XY série. Série 1 igual new XY série, já vou deixar, deixar outra para depois. Series. Tá, tem que dar o título para séries. Dollar Series 1 ponto. ADD, tá vendo que tem várias opções aqui para X e Y, tá? Vou dar um chute nos valores aqui, só para a gente gerar o gráfico.
E ambas, tanto a série 1 quanto a série 2, eu vou adicionar nas minhas séries. Tá? ADD série 1, ADD série 2. Tá? E com isso eu já tenho o equivalente ao que eu tinha aqui, aos meus dados, tá? Só que aqui era um default category dataset, que são categorias e valores, né, para essas categorias. Agora é um outro tipo de dataset, tá? Que eu chamei aqui de series. Mas aí, da mesma forma, tá? A gente vai ter um JFree chart. Vou chamar o meu chart o factory ponto. E agora eu me lasquei, peraí, deixa eu ir pra cá. Ponto create. A gente vai criar um XY line chart. Eu chamei aqui que eu já não lembro. Não é teste gráfico de barras, não. Cotação $x gasolina, período, valor. Tá. Cotação P. Nossa, é por período, né? Tinha que colocar uns nomes referentes a dia do mês e tal, enfim. Valor. Meus dados são as séries. Tá? Então, com isso, eu já tenho um gráfico, posso salvar ele e etc. Tá? Ou posso criar um chart panel a partir desse gráfico. E vou passar o meu chart para ele. Tá? Se pegar esse painel, tá? Olha só, ADD Action Performed, ADD Chart Mouse, agora tem esse Chart Mouse Listener que não tem no outro, né? Mas ADD Mouse Listener, ADD Key Listener, ou seja, todos os componentes que o painel tem, ele tem também com esses negritinhos aqui, que são coisas dele mesmo, tá? Mas enfim, é um painel também. Ele tem um comportamento num JComponent igual painel, se quiser colocar borda, etc. E aí, como eu falei, eu vou falar aqui o meu content pane da minha janela, ou seja, o meu painel da janela vai ser igual a esse painel aqui. E o que vai acontecer? Na hora que a gente rodar... caramba. Dataset content... chamei dólar, né? Gasolina. Famoso Ctrl C, Ctrl V. Que zoou o negócio, tá? Então, ó, o painel da minha janela virou esse painel aqui. Se quisesse criar um painel, adicionar ele no painel, de uma área específica, é a mesma coisa. Ele é um componente do Java, tá? Então, vai ter o funcionamento igual um componente comum. Tá faltando essa série da gasolina aqui, hein? Mas eu também sou um baita... o Ctrl C, Ctrl V falhando, né? Animal. Esqueci de trocar aqui pro 2. Eu coloquei os valores do XY lá pra frente. Eu sou uma besta mesmo. Deixa eu voltar pra cá. Agora sim. Todos com o mesmo valor de X, só alterei o valor do Y, tá? E tendo esse chart na interface gráfica, ele tem funcionalidades com o botão direito, você consegue selecionar uma área da zoom na área, tal. Se quiser salvar, você pode salvar, ampliar, reduzir, imprimir, enfim, ajustar a escala automática. Como eu deixei ele como sendo painel, a hora que eu aumento a minha janela, consequentemente eu aumento o meu painel de fundo, ele aumenta junto. Tudo bem, pessoal? Desculpa, mas o nariz está complicado. Tá, então, esse é o JFree Chart. É uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu já não tenho mais... ou não tenho pelo menos o script no meu computador, eu tenho ele aí no meu PC da UFMS, mas esse JFree Chart ele é extremamente personalizável, tá? Aqui ele está saindo com essa linhazinha, com esse fundo padrão, com a cor azul vermelho, que em nenhum momento eu falei para ele o que é azul vermelho, tá? Mas é possível especificar
todos os detalhes desse JFree Chart. Inclusive, deixa eu procurar aqui, produção. Eu tenho um exemplo que eu precisei fazer isso, muito bom. Já estou chegando lá, o artigo é meio grandinho. Achou! Tá? Eu precisava gerar umas séries temporais, mas eu tinha. Deixa eu ampliar um pouquinho agora. Eu tinha muito algoritmo. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? E acho que no Excel da vida, no Genomeric que eu uso, no Cal, eu não tinha nem 11 símbolos diferentes desse daqui. Eu acho que é só triângulo, setinha, bolinha, quadrado e acabou. Tá? Então, eu personalizei esses carinhas aqui, tá? Desenhando um gráfico do Java, que eu vou dando as coordenadas dos pontos, etc. Enfim, não é o mérito da aula. Desenhei essas borboletas aqui, desenhei barrinha para cima, barrinha em pé, enfim, desenhei todas essas porcaria que eu fiz na mão. Inclusive, esse tracejado aqui, tá? Os tipos de tracejados, espaçamentos, etc. Isso foi tudo feito na mão, bem como as cores também, tá? Então, todos esses risquinhos do gráfico e tudo isso eu fiz o JFree Chart, porque se eu fosse repetir tudo isso para todos esses gráficos e tem mais gráfico aqui para baixo, ia ficar meio doido. Eu fiz um script para gerar esses charts para mim, tá? E todos esses carinhas aqui foram todos personalizados na mão, né? O JFree Chart que gerou, tanto é que não tem linha reta, não tem aquele azulzinho, aquele vermelhinho padrão que tinha lá no gráfico, tudo feito na mão, tá? Então dá para personalizar cada detalhe do JFree Chart. O fundo aqui eu mudei, tá? Né? É fundo branco, fundinho tracejadinho aqui, tá? Tudo isso, valores máximos e mínimos ajustados, tá? Tudo isso é personalizado na raça, tá? Então, uma observação que eu queria fazer é que ele permite esse tipo de personalização, tudo bem? Então, essa é o JFree Chart. Eu vou deixar a última. Opa! E a última que nós vamos ver agora é o YText, tá? Que é para gerar PDFs, tá? Então, até o próximo vídeo.